que esteve com a seleção brasileira nos 2 últimos ciclos. Isso é importante pra caramba também. E a camisa rubro-negra caiu bem nele. É, meu. Caiu. Ficou bem? Eu não sei não, mas caiu bem. Vamos ver ele falar. Ele pode virar um reserva útil e fazer a carreira dele ali, cara. Entendeu? Porque assim, você jogando com gente... Quem pediu pra contratar, quer dizer, o aval daqui, da comissão técnica, que é Tite, Sampaio... Senão eu falaria, não. Todo mundo é. Baseado nesse último trabalho dele. Então, assim, Pode aparecer um Pedro, sim. O Dorival trabalhou com o Pedro no Flamengo. O Pedro foi muito bem com ele no Flamengo. Já é um cara que também já esteve na seleção, já esteve em Copa do Mundo. Então é uma coisa bem possível de acontecer, sim. Você quer assistir aos jogos do Mengão na Libertadores, Carioca, Brasileiro e Copa do Brasil? É só você acessar o link aqui embaixo e mandar mensagem no número que está destacado para tirar todas as suas dúvidas e assistir o Mengão na melhor qualidade. É isso, vamos para o vídeo. O Carlinhos falando, então, pela primeira vez com a camisa do Flamengo, né? Tá vestindo a camisa do Flamengo pra mim é um sonho desde criança. Cara, eu tô muito feliz mesmo, de verdade. Pra mim tá sendo um prazer enorme tá vestindo o manto sagrado. E é isso, cara, é só ser feliz, quero jogar, quero estar com meus companheiros no dia a dia. E é isso. Fernandão, você que já vestiu muitas vezes o manto sagrado, a alegria do moleque tá no olhar, né? Transparente assim, né? Tu vê que ele tem, apesar de não ser tão jovem assim, ele tem cara de garoto. Sim. E grande pra caramba. O Cleiton, que é um zagueiro que não é pequeno, Sim. passou perto dele aqui, ó, pá, batendo. É muito legal a gente ver quando... Falam muito dos times de menor investimento, né, GV? Mas eles conseguem ainda fomentar um time como o Flamengo. Você vê um moleque que saiu do Nova Iguaçu, contratado pelo Flamengo, com chance de jogar com o Gabriel, com esse problema de suspensão. Espero que ele tenha muito sucesso, que vá muito bem no Flamengo, porque me parece ser um garoto de ouro. Bigode, o homem se impressionou com a estrutura do cruel, do malvado, do coisa ruim. Ah, até porque quando ele estava no Corinthians já tinha uma estrutura boa, mas não era no nível que é o Flamengo hoje. E é muito legal de ver a cara dele, Muito a expressão dele. Ele sorri sem... Exatamente. sem Não, ele falando com os caras, tipo, e aí, beleza, prazer, não sei o quê, dá pra fazer a leitura labial, assim. Cara, sorrisão. é uma coisa que eu acho que o futebol e outros esportes podem proporcionar, né? Por isso que o futebol hoje, como aqui no Brasil especialmente, é o grande esporte que dá mais condição. É muito legal a gente ver um garoto que... Garoto ainda, tem 27 anos, nem chegou aos 30 ainda. Já rodou pra caramba, já viu como é que é a vida e agora consegue chegar no Flamengo, né? Num momento como esse. Então é muito legal. Acho que não tem como você ver essas imagens e não torcer pelo sucesso dele. Exatamente, Só Bigode. se tu estiver morto por dentro. Por dentro. Olha o Moisés aí, Bruno. E ainda vai Vamos, trabalhar gente. com o Tite, Exatamente. treinador que esteve com a seleção brasileira nos 2 últimos ciclos. Isso é importante pra caramba também. E com a camisa experiência. rubro-negra caiu bem nele. É, Bigode. Caiu. Ficou bem? Eu não sei não, mas caiu bem. Vamos ver ele falando sobre Caiu bem. a estrutura do Flamengo. A gente volta pra falar desse negócio aí que isso me interessa. Vambora. Vamos ver. A estrutura do Flamengo é excepcional, né? Não poderia ser menos da grandeza do clube. A grandeza que o clube tem é a estrutura também. Então, muito feliz pela recepção dos meus companheiros. Dei muita risada já no meu primeiro dia. E isso deixa a gente mais à vontade para fazer nosso papel com excelência. Isso foi legal, ele falou ontem, quando ele subiu para pegar o troféu, queria agradecer meus companheiros que me receberam bem e já falou que deu muita risada. Pô, Bigode, o salário deve estar gorducho, que nem a gente, quer dizer, as contas tudo em dia agora, Vai parece tomar que um ganha no trote. Campo Maria toda semana. Vai tomar verdade. um trotezinho, não vai tomar um Vai trotezinho? tomar um trote. Tem que vai ter, tomar. tem que ter. Mas tomara que ele se adapte bem, né? E o que o Fernandão falou aqui, eu acho que é o que vai acontecer. Porque para mim o Pedro vai ser convocado. Vai ser, não tem como você não convocar o Pedro hoje. Não dá para não convocar. E aí vai abrir espaço para ele. Tomara que ele consiga se adaptar bem para Sabe o que é legal? companheiros. A melhor posição para você ser contratado no Flamengo é essa. Não é, mas tem o Pedro, beleza, tem o Gabriel, beleza. Mas ali, irmão, tu pode ter certeza que vai chegar um tanto de bola vai. pro... Aí a responsabilidade é tua, né, Nando? Mas que vai chegar, vai chegar. E é um jogo diferente. O Pedro é um centroavante grande, mas a bola aérea não é uma opção constante para ele. Ele consegue jogar muito bem no chão. E o Carlinhos, por ser bem mais alto que o Pedro e ter uma característica um pouco diferente, mesmo tendo uma compleição física parecida, Sim. o Flamengo tem mais uma arma ofensiva, que é a bola aérea.
E outra coisa, Bigode, tem qualidade, que o gol dele no Matheus Cunha foi qualquer coisa, tá? Ó, você tá falando desse, teve um no Laranjão que ele fez calcanhar, agora não me lembro Foi. contra quem foi. Fez gol de cabeça, fez gol de canhota, de O direita. passe que ele deu pro Bill fazer o gol contra o Vasco não é qualquer um que No dá. timing certo. No time certo. Um bom Então, jogador. é um cara que eu acho que eu torço muito para que dê certo e eu acho que ele tem uma característica um pouco mais similar ao Pedro. Amanhã a gente vai falar mais de Flamengo. Isso. Mas o Pedro tem saído muito da área, tem desgarrado muito da última linha para participar do jogo. O Carlinhos no Nova Iguaçu, eu falo isso porque eu vi alguns jogos do Nova Iguaçu, também sabe fazer isso. Então, quem ganha muito mais é o Tite, que vai ter um bom jogador à sua disposição para a sequência. Uma pergunta, Flavinho. Libertadores. Não pode jogar fase de grupos. E não pode jogar Copa do Brasil pelo Flamengo, porque ele já jogou pelo Nova Iguaçu. Contra o Inter. Isso. Ele foi o único que jogou, né? Do time Não, titular. acho que jogou antes. Jogou Teve antes antes? também na rodada Acho que anterior. ganhou de 8 a 0. Foi do Itabuna. 8 a 0. Ganhou de 8 a 0. Então ele não pode jogar Copa do Brasil em fase nenhuma. Vai fazer falta lá na frente quando o Vai Pedro for. fazer. Porque assim, comparando, tem 1 minuto e meio ainda, comparando com os jogadores que jogam no lugar do Pedro ali na seleção, você acha que dá pra ele pegar uma Copa América? Tem a Richarlison, Pedro? Hendrick, Com certeza. Com certeza. Richarlison, Hendrick, Neymar, que já deve estar bom lá, né? Não joga Copa América. Ainda não? Ele é diferente. Ele tem uma característica diferente da do Richarlison. Pro Dorival poder ter várias opções, o Pedro pode ser convocado sim. E eu acho que se for convocado vai ser titular. Ele pode virar um reserva útil e fazer a carreira dele ali, cara. Entendeu? Porque assim, você jogando com gente... Quem pediu pra mais contratar, quer dizer, o aval do quem? Da comissão técnica, que é Exato. Tite, Sampaio. Se não, eu falaria, não. Todo não quero. mundo é. Baseado nesse último trabalho dele. Então, assim, e não tinha muita opção também, porque você só pode contratar agora jogadores que jogaram nos estaduais. E você vai contratar quem? Jogador de um time grande? Dificilmente vai querer liberar para um outro time grande. E aí custaria muito dinheiro. Então você vai na... É uma aposta, na verdade. Até o goleiro foi, né? Até o goleiro também. O goleiro Fabrício foi para o Internacional. Ele jogou bem contra o Inter na Copa do Brasil, o Inter gostou, contratou, porque também é um jogador, não é um grande investimento. O Inter contratou jogadores caros aí, né? Borré, Por elenco, né, Mauro? É, a composição de elenco. E é uma oportunidade que ele tem. A minha dúvida maior é essa, que às vezes o jogador demora um pouco a decolar, ele tem 27 anos, né? E eu, pelo que eu li, a história dele é muito difícil, né? Ele teve várias questões aí familiares que atrapalharam a sua trajetória. E agora ele tem oportunidade, né? Agora, aquela coisa, centroavante, se for participativo, jogar sem bola, e quando a criança se oferecer, ele tiver frieza para colocar dentro do gol, faz um golzinho aqui, outro ali, a torcida gosta do cara, acabou. Vai ser o reserva. Eu lembro que o Flamengo tinha nos anos 90 um centroavante que é chamado Toto, um louro. Toto, louro, loirão. Lá de Santa Catarina. E ele fez um gol contra, não sei se foi Atlético Paranaense. O Flamengo foi campeão brasileiro, o cara fez 2 gols num jogo. Cumpriu o papel dele, né? 3 pontos na conta e funcionou. Ficou ali 1, 2 temporadas, ganhou a grana dele, se destacou. Certamente dali foi para outros clubes, porque, como você falou, né? Você jogou no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, você abre muito caminho para outras oportunidades, né? Então, E aí- ele não fique, de fato, o outro... Não, e aí vamos supor que ele treina no time reserva. Olha o time reserva do Flamengo, vai treinar do lado do Davi Luiz, Sim. que seja Vinha ou Isso, Ayrton Vinha, Lucas, Davi Luiz, Léo Ortiz. Léo Alan, Ortiz, Bruno Henrique, hoje. Bruno Henrique, O melhor time da vida dele. Gerson, Gerson. quando voltar agora, reserva também. Olha só, É. saiu do Nova Iguaçu, Pois é. tudo é lucro pra ele, só focar, né? E como o Pedro tem a possibilidade de ser convocado, pode ser que ele jogue várias partidas. Sim. Se o Pedro for para a Copa América, ele vai jogar, vai ser ele. A não ser que o Gabriel consiga se Reverter, livrar da né? punição, né? Que até lá a gente vai saber, mas por enquanto o Gabriel tá suspenso. E me mandaram aqui, o Bruno Landi, né? Ele me mandou que tem o Lohan, né? Destaque aí das categorias de base do Flamengo. Já impressionou o Tite, né? O pessoal da comissão técnica lá do Mengão. Tá aguardando oportunidade no time principal e é visto como um jovem de alto potencial de venda e uma alternativa a Gabigol nesse momento. O Lohan, 17 Mas anos. ele é meia, né? Ele não é bem um atacante, ele é um meia. Ele é mais um 10 do que um 9. Mais 10 do que 9. Então, tá aqui, até saiu hoje no UOL essa matéria, né, do Lohan, que foi o herói do Flamengo na Libertadores Sub-20. Deu uma assistência, marcou um gol na vitória sobre o Boca Juniors na final. E tá aqui, né, que ele pode ser essa alternativa aí no time do Tite, pode pintar na equipe do Tite o Lohan, uma das expectativas, aí, uma das promessas, né, dessa base rubro-negra. E o Carlinhos chegando, né? Então a gente está falando aí de Carlinhos e Lohan, 2 possibilidades para esse Flamengo do Tite, principalmente no período de Copa América, né? Que os times vão continuar jogando aqui no futebol brasileiro. Bruno Prado.
O Flamengo precisou buscar uma alternativa. O Carlinhos foi que apareceu aí, né, por essa questão da janela especial que você pode pegar jogador que estava jogando estadual. É uma interrogação, uma grande oportunidade para ele. Ele não conseguiu dar uma sequência na carreira dele lá no Corinthians, aí rodou, agora está tendo essa oportunidade. Mas é uma chance enorme para ele. Cai num time bom, vai ter chance de jogar, vai ter chance de fazer gol nos jogos. E aí vamos ver se ele é um jogador para atuar nesse nível, né? Aí é uma coisa que a gente só vai ver na prática, porque o fato dele ter rodado em vários times pequenos não quer dizer necessariamente que ele seja um jogador ruim. Tem muitas circunstâncias aí até da vida pessoal, do emocional. Então vamos ver agora como ele vai aproveitar essa oportunidade agora com 27 anos, jogador já mais experiente, como vai ser. O Pedro está muito bem. E realmente essa possibilidade de convocação para a Copa América, ela é real, não dá para afirmar. O Dorival só fez uma convocação, então a gente ainda não sabe exatamente as preferências do Dorival. Acho que a lista da Copa América não vai ser muito diferente do que ele levou aí nos amistosos. Mas na posição de centroavante, ele tem o Endrick, ele levou o Endrick e o Richarlison nos amistosos. O Endrick, claro, estará lá na Copa América. O Richarlison está no banco no Tottenham, né? No último jogo, de novo, ele ficou fora, que voltou a sentir dor no joelho, né? Que ele ficou fora um tempo, aí voltou, e no último jogo ele nem foi pro banco, porque voltou a sentir dor. Então o Richarlison é uma dúvida grande aí. Se o Richarlison não estiver bem, ou se jogar muito pouco até o fim da temporada, que já está perto do fim lá na Europa, pode aparecer um Pedro, sim. O Dorival trabalhou com o Pedro no Flamengo, o Pedro foi muito bem com ele no Flamengo. Já é um cara que também já esteve na seleção, já esteve em Copa do Mundo. Então é uma coisa bem possível de acontecer, sim. E lembrando que o Flamengo tem jogo, né, nessa quarta-feira contra o Palestino, jogo 9h30 da noite, jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo na Libertadores. Já vou falar do lateral direito que está saindo do Flamengo. Mas para esse jogo o Tite vai promover mudança no time titular. Pelo que eu apurei, o time que treinou hoje foi Rossi no gol, Varela na lateral direita, aí vem a surpresa, Léo Ortiz na zaga, junto com Léo Pereira na lateral esquerda, Ayrton Lucas no meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Ou seja, uma mudança no setor defensivo com a entrada do Léo Ortiz na vaga do Fabrício Bruno. Nem era algo planejado para esse momento, mas, pelo que me falaram, o Fabrício Bruno apresentou muito desgaste físico e faz total sentido. É um jogador que vem de uma maratona de jogos alucinante com o Flamengo e com a seleção brasileira, isso entre viagens, fuso horário. Então, faz sentido poupar o Fabrício Bruno nesse momento. Eu espero que seja poupar. Não faz sentido se ele botar o Léo Ortiz como titular a partir de agora na vaga do Fabrício Bruno. Estamos falando de um jogador está na seleção do Campeonato Carioca, tudo bem, o Campeonato Carioca, mas está lá. Um jogador que atuou dois amistosos com a camisa da seleção brasileira e foi bem demais. Um jogador que vem numa sequência absurda há muito tempo, atuando em alto nível. Um jogador que foi até elogiado por nada mais nada menos que Luiz Soares, que falou que o Fabrício Bruno é o zagueiro mais difícil que ele enfrentou no futebol brasileiro. Então esse é o provável time do Flamengo. O planejamento era botar o Léo Ortiz como titular no domingo contra o Atlético Goianiense, mas por conta desse desgaste físico aí do Fabrício Bruno, entra o Léo Ortiz agora contra o Palestino. Jogo para o Flamengo golear, hein? Mais 50 mil presentes, então é jogo para o Flamengo deitar e rolar no Maracanã, porque eu tenho certeza que o Flamengo tem condições de fazer isso.